O vídeo de hoje é sobre um assunto que é extremamente atual, considerando os últimos conflitos que a gente está vendo ao redor do mundo. Em janeiro, o atentado à redação do jornal francês Charlie Hebdo. Agora você tem a Ucrânia recebendo armas dos Estados Unidos e a China, nessa situação toda, parece pender para o lado do Kremlin. A gente ainda está assistindo, não sabemos, tô só acompanhando o desenrolar da história, mas é importante lembrar aqui, por exemplo, que a Primeira Guerra Mundial também começou com um atentado. Em janeiro, às vezes a gente não percebe o tamanho do problema quando analisado pontualmente, mas o que a gente viu em janeiro de 2015 pode muito bem ser um estopim para um conflito de grandes proporções. A Primeira Guerra Mundial começou com o chamado atentado de Sarajevo. O senhor Gavrilo Princip, que era integrante do grupo chamado Jovem Bósnia, que naquele momento estava subordinado às ordens de um grupo chamado Mão Negra, era o ultranacionalista sérvio. O Gavrilo Princip matou o arquiduque Francisco Ferdinando no dia 28 de junho. Em 28 de julho de 1914, as grandes potências declararam guerra, e uma situação extremamente complicada, muitas inclusive chamando tratados internacionais mais antigos. Inglaterra, por exemplo, veio com a justificativa de que entraria na guerra por causa do artigo 7º do Tratado de Londres, de 1839. O Tratado de Londres de 1839, no seu artigo 7º, previa que o Reino Unido protegeria o território belga em caso de uma invasão. E foi justamente isso que aconteceu. A Alemanha invadiu o território belga, a Inglaterra olhou e falou: olha, você está violando aqui, então eu vou defender a Bélgica. E esses tratados são como, eles têm um efeito dominó. Então muitas vezes hoje você vê o atentado Charlie Hebdo, enxerga os Estados Unidos enviando arma para a Ucrânia, e a pergunta que fica é a mesma. De 1914, 100 anos depois, a pergunta é exatamente a mesma. Como conseguir a paz? Como atingir a paz em âmbito global, evitando um novo conflito? Inclusive o começo do estudo de relações internacionais começa mais fortemente, também por uma questão de documentos, mas começa de uma forma mais ferrenha, com maior afinco no pós-Primeira Guerra Mundial. No pós-Primeira Guerra. Você tem o Congresso de Viena antes, em 1815, mas no pós-Primeira Guerra que a tecnologia, acredito, tenha chegado a tal ponto que o extermínio de milhões de pessoas estava cada vez mais fácil. Era mais fácil matar milhões de pessoas, então a preocupação era maior em manter a paz, porque sabiam que a brincadeira estava cada vez pior. Período da Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra, nem preciso comentar aqui o medo da bomba atômica. Depois de Hiroshima e Nagasaki, o mundo viu que a gente podia se auto-aniquilar. A principal bibliografia desse vídeo aqui é um livro do Hans Kelsen chamado A Paz pelo Direito, onde ele acaba propondo, ele analisa o que foi feito no pós-Primeira Guerra Mundial, por que a Liga das Nações fracassou, por que o Pacto de Paris, também conhecido como Pacto Kellogg-Briand, fracassou também? Por que a Declaração de Moscou de 1943 não adiantaria para nada? E o Kelsen critica tudo isso. O livro é de 1944, mas como eu já disse, ele é de uma atualidade incrível. Quando a gente estuda, por exemplo, filosofia política, você começa normalmente estudando filosofia política com um livrinho chamado Apologia de Sócrates, que é uma basicão de filosofia política. Você vai ter que voltar para o pensamento grego. Aí você fala, pô, eu vou ler um livro de 2000 anos atrás. O livro tem mais de 2000 anos. E por que eu vou ler esse livro? Porque esse livro levantou questões que continuam sendo pertinentes até hoje. Simplesmente isso. Essas questões continuam em alta. Quando você lê Maquiavel e se pergunta, por exemplo, quando você lê O Príncipe de Maquiavel, você se pergunta quem deve ser o bom governante? Quem é o bom governante? Ou perguntas como qual seria a melhor maneira de conviver em sociedade? Todas essas perguntas acabam
sendo elas levam, a trajetória delas é a mesma, como atingir a paz em âmbito global. E o Kelsen, nesse livro, A Paz pelo Direito, nada mais faz do que uma análise. Por que não deu certo até agora? A Liga das Nações, evidentemente, tudo fracassou no período entre guerras. Por quê? Período entre guerras, ou seja, teve uma segunda guerra depois. Porque fracassa em virtude do início da Segunda Guerra Mundial, evidente. Mas por que isso fracassou? É a análise do Kelsen. E depois ele propõe um estatuto para uma liga permanente para a manutenção da paz. Provavelmente eu vou dividir esse vídeo aqui de hoje, a gente vai se dedicar mais a uma alternativa, que eu já vou falar qual é. Depois vai ter mais um vídeo falando com a segunda alternativa, as duas propostas do Kelsen. E posteriormente até poderemos analisar, dependendo do pessoal aí que manda mensagem, se inscreve, tudo, está se comunicando comigo. Se quiser, a gente pode fazer uma análise comparativa entre a proposta que o Kelsen tem, porque ele escreveu uma carta, a proposta dele, os artigos que o Kelsen escreve, comparando com a carta da ONU, do pós-Segunda Guerra, e comparando com a carta da Liga das Nações, o Pacto da Liga das Nações de 1919. Vamos começar falando um pouco de história. Já estou falando de história aqui, mas a gente vai ter que voltar. O momento é importante lembrar que o Kelsen viveu quase 100 anos e ele viu nascer, eclodir a Primeira Guerra Mundial. Ele viu acabar a Primeira Guerra Mundial. Ele viu a Segunda Guerra Mundial inteira. Viu o extermínio de judeus em campos de concentração. Viu bombas atômicas e tinha uma preocupação com isso. Na Teoria Pura do Direito, a obra mais consagrada do Kelsen, a sensação que dá é de um Kelsen, de um sujeito extremamente rigoroso com a ciência do direito e tal. Mas lendo outras obras dele, como, por exemplo, A Paz pelo Direito, você percebe que Hans Kelsen tem um coração, é mais ou menos isso. Ele começa falando, inclusive, que a preocupação política, a tarefa política de qualquer operador do direito é a paz. Ele deve visar sempre a paz. Em outras palavras, o operador de direito, ele não deve interromper o problema, porque é o que muitas vezes faz uma sentença judicial. Ela interrompe o problema, mas uma das partes acaba não saindo lá muito satisfeita. E ao invés de interromper o problema, o que a gente tem que buscar? A paz. E a paz começa em âmbito pequeno, a gente começa nas relações mais cotidianas, e isso vai crescendo, crescendo de tal forma que abrange o mundo inteiro, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial, ou como ocorre na Primeira Guerra, que começa com um atentado em 1914 e se torna um conflito que durou 4 anos e na época ninguém esperava que fosse durar tanto. Desse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eu recomendo não só o livro, claro, A Paz pelo Direito, eu acho muito legal que você leia, mas recomendo também um outro livro que é um pouquinho mais difícil de achar, não sei se vai achar em português, mas é muito bom. É do economista, do Keynes, e ele explica no livro por que a Liga das Nações não ia dar certo, por que o Tratado de Versalhes não daria certo no pós-Primeira Guerra Mundial. O nome do livro, eu já falo, é As Consequências Econômicas da Paz. As Consequências Econômicas da Paz, do famoso economista do Keynes, que vem na década de 30, é o grande economista do pós-crise de 29, mas esse livro dele é de 1919, salvo engano. Então aqui o Kelsen ele faz essa proposta, e ele coloca como a tarefa política dos operadores do direito a paz, porque o mundo sofreu muito. O mundo sofreu muito, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. O número de vítimas e de feridos é um absurdo, e o Kelsen enxerga isso, evidente, e passa a falar, acho que ele pensa com ele mesmo e fala, poxa, o que a gente pode fazer para evitar um novo conflito? Uma liga permanente para a manutenção da paz. Sim, mas tentaram fazer isso no pós-Primeira Guerra, e não deu certo. Vamos ver por quê. Por que não teria dado certo? Eu, inclusive, imprimi aqui uma
uma página do Pacto da Liga das Nações. Depois eu faço questão de ler 2 artigos aqui no vídeo e a gente vai analisar. Você fala o que você acha depois, aí se quiser deixa comentário, não deixa. Então, a tarefa política do operador de direito visando a paz, sempre. E lembrando aqui, de novo, que nós ainda não resolvemos o problema, porque o livro é de 1944, sim, mas Platão vem muito antes, Sócrates também. Sócrates não sei se existiu, mas de qualquer forma é um problema que persiste sempre. Bom, problemas do direito internacional. Lá no Teoria Pura do Direito, para quem acompanhou os vídeos, eu não sei se você acompanhou ou não, mas a gente já tinha dado uma ideia de direito internacional que o Kelsen fala em primitivismo do direito internacional, de primitivo mesmo. E qual é o sentido? Por que falar que o direito internacional, em um certo sentido, ele é primitivo? Porque o que a gente considera hoje como uma comunidade jurídica avançada, como um ordenamento jurídico razoavelmente avançado? É aquela proposta do Max Weber, que veio antes, que era do monopólio da coerção física por parte do Estado. Eu sei que você lembra. Esse monopólio da coerção física por parte do Estado daria o quê? Segurança jurídica para os cidadãos que habitam, que são sujeitos de direitos e deveres subordinados à Carta Constitucional, entre outras coisas, entre outras leis. Agora, por que o direito internacional sendo primitivo? Porque se você tem um sistema jurídico avançado quando existe esse monopólio da coerção física, quando não existe o monopólio da coerção física, ou seja, quando a autotutela é admitida como regra, não é o caso do Brasil. O Brasil hoje, a autotutela é o quê? Exceção. Exemplo do penal, legítima defesa. E do civil, defesa de posse de propriedade. No ordenamento jurídico avançado, o Estado tem o monopólio da coerção física. Portanto, naquele que não é avançado, ou seja, primitivo, o Estado não tem o monopólio da coerção física. E o que acontece no direito internacional? Enxergue mais ou menos da seguinte maneira: dentro de um Estado você tem diversos indivíduos, indivíduos estes que são sujeitos de direitos e deveres, titularidade de direitos, são capazes de contrair obrigações de direitos dentro daquele Estado. Beleza. Agora, quem é o sujeito de direitos e deveres do direito internacional? São os Estados. São os Estados. E esses Estados, eles estão sujeitos a algum ordenamento jurídico de âmbito global que detenha o monopólio da coerção física em caso de uma disputa internacional? Essa que é a chave da questão. Aqui a proposta é a paz em âmbito global pela apreciação judicial compulsória de disputas internacionais. Percebe a ideia? A ideia aqui é que exista um ordenamento jurídico global e que esse ordenamento jurídico que seja parâmetro para todos os estados, esse ordenamento jurídico, ele que manda no negócio. E através da apreciação judicial compulsória desse ordenamento jurídico, ou seja, nós estamos falando aqui numa jurisdição internacional compulsória, o Estado não terá direito de falar se ele quer ou não se submeter a essa ordem jurídica. Será compulsória a apreciação judicial. E isso talvez seja o ponto-chave que o Kelsen critica na Liga das Nações. Já vou explicar por quê. Agora, essa ideia de que a gente precisaria de uma jurisdição internacional para garantir a paz no mundo e de que esses estados seriam, então, subordinados a essa ordem, claro, você tem um pequeno problema nisso. Vamos falar de soberania também, mas antes disso, como que você faria para ter uma corte imparcial e com esses juízes? E como que você fazia de fato, como que você faria para executar a decisão judicial? Exemplo, o Estado X atacou o Estado Y. Isso, de acordo com as regras de uma corte internacional, é proibido.
Ok, mas e agora? O que é que tem que ser feito para reprimir esse Estado? Você teria que criar uma força internacional independente, como uma espécie de polícia internacional, que é um exército internacional mesmo. Só que esse exército internacional ele teria que ter mais força do que o exército mais forte estadual. Exemplo, o exército internacional teria que ser mais forte que o exército dos Estados Unidos, que é quase piada. Seria muito difícil. E aí você vai falar, poxa, mas será que os Estados Unidos está afim que exista esse exército internacional? É claro que não. Por quê? Porque senão ele perde a condição de hegemon, de líder. Os Estados Unidos hoje que detém a hegemonia militar do mundo, não tenha dúvida sobre isso. Mas você acha que ele quer perder? Ele quer abdicar dessa condição dele? Fala, não, eu entendo perfeitamente, vou fazer uma campanha de desarmamento, não teremos mais tantos aviões e tantos tanques de guerra, não investiremos mais tanto em tecnologia bélica para uma paz mundial. Você acha que os Estados Unidos está preocupado com isso? Ou você acha que ele prefere ganhar dinheiro? Ah, grande questão. Pois é, então, em virtude desses probleminhas, assim, não só da logística, da aplicação, da execução do direito em âmbito internacional, é que a formação de um grande Estado com um executivo, um legislativo e um judiciário internacional que deixaria todos os estados subordinados a uma ordem, vinculados, observando o parâmetro de uma ordem jurídica de âmbito global, tudo isso seria muito complicado. E o Kelsen até admite, essa ideia não é possível. Em um certo sentido, o que a gente pode concluir nesse momento é que existe uma pequena anarquia no direito internacional. Porque a gente não tem... Ele não é tão centralizado como é o direito estadual. O direito estadual, uma das características dele é que existe uma relativa centralização do poder. Você tem um executivo, um legislativo e um judiciário, tá bom, são harmônicos e independentes entre si? Sei lá se são, mas tem uma relativa centralização. E no direito internacional? Tem nada. Tem a ONU? Tem, mas você precisa ser signatário da ONU para você se subordinar a essa ordem. Há consequências de não subordinar? Poxa, embargos econômicos seria um bom exemplo. Seria um bom exemplo. A Coreia do Norte, por exemplo, não está muito preocupada com nenhum tipo de sanção econômica. Tanto que ela não faz parte da ONU. E a questão que fica, então, seria o que fazer para que a Coreia do Norte se torne submetida a uma ordem jurídica internacional, e o que fazer para, em caso da Coreia do Norte atacar, no caso dela atacar a Coreia do Sul, por exemplo, ou a China, ou sei lá, qualquer outro país, como dar validade, como fundamentar a validade de uma represália ou de uma guerra, porque represália e guerra, a única diferença é quantitativa. Como justificar uma represália contra a Coreia do Norte, considerando que a Coreia do Norte não faz parte de uma organização jurídica internacional e não quer se submeter a normas de caráter global, de âmbito global? Percebe o tamanho do problema que a gente tem pela frente? Kelsen propõe isso em 1944 e o assunto continua mais do que atual. Chega a ser irritante. Você teria que ter aqui aquele tira-sarro de novo do justnaturalismo. Você teria que fazer o quê? Um contrato social em escala global. Ou seja, os estados, que é o que acontece hoje. A Organização das Nações Unidas, a ONU, você que escolhe ser signatário da ONU. Claro, existem benefícios com isso? Sim, sim, tem benefícios, mas você pode optar. Eu faço parte desta liga ou eu não faço parte desta liga. Agora, todos querem fazer parte desta liga? Não, nem todos querem fazer parte da liga. Então esse é um problema, é um dos problemas. E acreditar que os estados
aceitariam se subordinar a uma ordem jurídica internacional pensando em segurança, pensando em paz, é uma babaquice. A babaquice, falando assim, é o exemplo dos Estados Unidos. Ele não vai querer diminuir o exército dele e falar, não, vamos criar uma polícia internacional e eu vou ficar mais fraco. Ele não está interessado, é claro que não. Os Estados Unidos não querem isso. É muito simples. Chega a ser... ninguém quer perder força. Por um lado, essa teoria justnaturalista, ela é uma análise... Perdão. Ela é uma análise otimista da evolução social do homem. Em outras palavras, os estados que agem por meio dos seus indivíduos, eles percebem que é bom estar subordinado a uma ordem jurídica internacional que vai garantir a paz mundial, ou que ao menos tentará garantir a paz mundial. Problema número 1 dos contratualistas: nunca houve um contrato social. Nunca houve. Você assinou a Constituição de 1888, você leu ela inteira, assinou, falou, tá bacana, pode ir que eu acho que isso aqui tá sensacional. Não. No caso dos estados, eles até assinariam, mas o que faz com que você fique vinculado sempre a essa ordem jurídica internacional? Nada. Absolutamente nada. A hora que você quer, você entra, a hora que você quiser, você sai, você fica lá. Não tem. É uma análise muito otimista da evolução social do homem. Achar que os estados abririam mão das suas forças, abdicariam de tecnologia bélica e força militar para garantir a paz no mundo. Muito difícil. Por outro lado, uma proposta de executivo, legislativo e judiciário em âmbito global vinculante, que será parâmetro para toda e qualquer constituição ao redor do mundo, é uma teoria de domínio forçado. Você tem, de um lado, a teoria justnaturalista com uma análise otimista da evolução social do homem, que vai falar, olha, não, a gente vai acordar e vai perceber que o melhor que tem a fazer aqui, de fato, é que todos se juntem e fiquem subordinados a uma grande ordem jurídica internacional. Justnaturalismo, análise otimista do homem, nesse caso. Kelsen não gosta do justnaturalismo, é claro. Do outro lado, você tem a teoria do domínio forçado, que aí é jurisdição compulsória, jurisdição de iuris dicto, dizer o direito, dizer o que deve ser feito, jurisdição compulsória, ou seja, dizer o direito independente da vontade daquele Estado. Aquele Estado, ele tomará suas decisões de atacar um, atacar outro, sempre tem um problema ou outro de fronteira. Só que nesse caso, na teoria do domínio forçado, esse Estado estaria obrigado a seguir as ordens de um judiciário. Um judiciário que, na proposta do Kelsen, teria que ser imparcial. E esse livro é de 44, ele não viu, quer dizer, Kelsen viu, mas aqui ele não tinha ocorrido ainda dois fatos importantíssimos: bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 45, e Tribunal de Nuremberg em 46, onde vencedores julgaram perdedores. Imagina um vencedor julgando um perdedor numa guerra. Pois é, isso que aconteceu. O Kelsen já falava em 44 que tinha que ter uma preocupação com a imparcialidade do magistrado. Leram A Paz pelo Direito do Kelsen em 1945, 46? Leram. Com certeza leram. Pessoal, turminha que organizou o Tribunal de Nuremberg, quiseram seguir a proposta? Não. Falaram, foda-se, isso aí não interessa no momento, vamos julgar aqui, ó, vamos ferrar a vida desses caras. Bom, dito tudo isso, a gente entendeu até agora que a gente tem uma teoria do domínio forçado contra uma teoria do justnaturalismo, e que as duas, em um certo sentido, são extremos. Mas o que precisa... Depois disso, o que a gente pode dizer? Que a criação de um Estado, essa ordem jurídica um pouco mais centralizada no direito internacional, com o executivo, o legislativo e o judiciário, o que ela faria? Ela deixaria parecer, quer dizer, parecer não, seria isso, um grande Estado. É um mundo com um só Estado, um grande Estado, um Estado grandão. É como se um Leviatã engolisse os outros Leviatãs. Olha que lindo. E essa proposta de um Estado só,
ela não dá certo também, ela é quase impossível. Só que o que o Kelsen argumenta é o seguinte: você não precisa ter essa criação de um Estado só para garantir a paz ao redor do mundo. Basta que existam tratados de direito internacional que submetam principalmente as grandes potências, e no livro ele fala que se a União Soviética não entrasse nisso, não daria certo. Ele fala em 4 potências, as 4 da Declaração de Moscou de 1943. Ele fala da Inglaterra, ele fala da Rússia, União Soviética, ele fala dos Estados Unidos e da China. Ele fala dessas 4. E sem essas 4 não daria, porque elas que garantiriam a obediência dos outros, em virtude do poderio bélico de cada uma delas. Agora, qual é a questão? Esse Tribunal Internacional de Jurisdição Compulsória, ele também seria um extremo radical dessa teoria do domínio forçado. Falar, não, vamos criar isso e todo mundo vai obedecer. Por outro lado, aquela outra do justnaturalismo também não dá certo. Agora, olha só o que acontecia na Liga das Nações. Eu separei aqui, vou encontrar, porque eu tenho um pouco de papel demais aqui, mas vamos levantar alguns problemas em cima da Liga das Nações. Antes de falar da Liga das Nações, prometo que eu não enrolo muito mais vocês. Já tá. Se tá cansativo, bom, sei lá. Assiste outra coisa. Vocês dão licença também que eu vou fumar um cigarro, porque agora saiu essa lei antifumo, a gente não pode mais fumar em lugar nenhum, mas na minha casa eu tenho o direito de fumar um cigarro. E o cheiro não vai te incomodar, porque você tá me vendo numa tela, então não muda nada. Como eu não sei, é aquele velho problema do YouTube, como eu não sei quem está me assistindo, eu acho que antes da gente falar de artigo aqui do Pacto da Liga das Nações, eu acho que cabe algumas palavrinhas sobre a própria criação da Liga das Nações e sobre alguns outros tratados que a gente vai comentar. Eu vou tentar ser razoavelmente breve. Cara, Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. E começou com atentado. Eu lembro isso que eu falei no começo do vídeo, falo de novo, começou com atentado. Charlie Hebdo pode começar uma nova guerra. No fim da Primeira Guerra Mundial, o mundo estava assustado, porque o conflito tinha tomado proporções inimagináveis. O que é que fizeram? O então presidente dos Estados Unidos, um senhor chamado Woodrow Wilson, ele deu um discurso no qual ele exibia 14 pontos. 14 pontos para soluções internacionais, uma paz, ideia de paz, sempre. O mais curioso aqui, uma curiosidade que fica para você, no ordenamento jurídico norte-americano não existe um limite para a reeleição dos candidatos. Haja vista as reeleições do senhor Franklin Roosevelt ao longo da década de 30 e 40 nos Estados Unidos. Ele foi reeleito, ele teve quatro mandatos. E o Woodrow Wilson, em 1916, ele estava se reelegendo. Era a reeleição de Woodrow Wilson. Em 1916, no meio da Primeira Guerra Mundial, que não sabiam, evidentemente, que era meio, né? Na época, não tinha como saber qual seria o final, esse cara, o lema da candidatura dele era a paz. Era convencendo os cidadãos americanos, falando, nós não vamos entrar na guerra. Em 1917, os Estados Unidos estavam na guerra. Ou seja, ele foi só mais um exemplo de político que falou que ia fazer uma coisa e fez outra. Acabou entrando na guerra em 1917, mas em 1918 ele veio com esses 14 pontos, e o 14º ponto é o que interessa pra gente. O 14º ponto dos 14 pontos do Woodrow Wilson previa
a criação de uma Liga Internacional para a Manutenção da Paz. E essa ideia foi muito bem recebida. Curiosamente, os Estados Unidos nunca fizeram parte dessa Liga das Nações, que foi criada, mas a ideia foi acatada e foi criada a tal Liga das Nações. Uma reunião de das principais potências que simplesmente tinha como objetivo evitar um novo conflito, garantir a paz, tentar garantir a paz no mundo e evitar um conflito de proporções como ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Fracassou, é claro. Mas por que fracassou? Qual o motivo do fracasso? Tinha uma teoria na década de 10 e 20, que chamava-se teoria da soberania, da igualdade soberana. Eu vou explicar essa teoria. O que acontece é que essa teoria da igualdade soberana nada mais era do que uma justificativa nacionalista para que um Estado poderia dar para falar, olha, eu não quero me subordinar a nada que seja de âmbito global, porque eu tenho o quê? A soberania do meu país. O meu país é soberano, então eu não posso ficar subordinado a uma ordem jurídica internacional. E essa teoria da igualdade soberana estava bem na moda. Então, o que aconteceu? Qualquer decisão tomada pela Liga das Nações, e eram sempre, isso é outra crítica fortíssima que o Kelsen faz, eram sempre decisões tomadas por um conselho, e não era um judiciário que falava, você tem que fazer isso ou fazer aquilo. Não havia uma sanção específica na Liga das Nações. Eu não vou nem entrar aqui em detalhes no que foi o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes fica para um outro vídeo. Mas como um dos motivos da eclosão da Segunda Guerra. Mas da própria Liga das Nações, ela fracassou. E na década de 30 ela já estava provando o seu fracasso, a sua inutilidade. O primeiro-ministro japonês, na década de 30, foi lá. O Japão invadiu a Manchúria, o Cantão, na China. E o primeiro-ministro japonês, o embaixador japonês, sei lá quem que foi, não me lembro agora, o representante do Estado japonês que estava na Liga das Nações, ele simplesmente pegou e disse assim, olha, o Japão não tem nada a declarar, nós vamos invadir e vocês fazem o que vocês quiserem. Sabe o que a Liga das Nações fez? Nada. Não fez absolutamente nada. Outro problema, não tinha uma sanção específica e você tinha a ideia de consentimento. O consentimento vinha justamente dessa teoria de igualdade soberana, que como um Estado possuía sua soberania, ela não poderia ser desrespeitada. Então, qualquer decisão que fosse tomada, você tinha que passar por dois obstáculos, as decisões do Conselho da Liga das Nações. Dois obstáculos quase, assim, obstáculos gigantescos, que foram criados por causa dessa teoria que estava na moda. Lembrando, teoria da igualdade soberana. Olha os obstáculos. Primeiro, as decisões do Conselho têm que ser tomadas em unanimidade, ou seja, todos têm que concordar com a decisão do Conselho. Porra, você acha que dá? Olha só, artigo 5º, parágrafo 1º. Cadê? Aqui, as decisões, a segunda parte aqui. As decisões da Assembleia ou do Conselho serão tomadas pela unanimidade dos membros da Liga representados na reunião. Porra, então você tem uma Liga... É claro que a chance de você ter unanimidade numa decisão entre Estados, ainda mais numa conjuntura de conflito, é mínima, é muito difícil ter unanimidade. Por isso que não funciona mais desse jeito. Tinha que ter... O que o Kelsen fala é que você tinha que ter o quê? Uma maioria. Não unanimidade. Só que por que foi unanimidade? Por causa dessa teoria maldita da igualdade soberana, que tem que respeitar. Então, se um Estado não quer, nós temos que repensar aqui e tal. Imagina, você tem lá 30 contra 1. Não pode tomar essa decisão. Era isso que estavam falando. Esse era o primeiro obstáculo, o da unanimidade. O segundo obstáculo era também tinha a questão da execução da decisão. Você não tinha na Liga das Nações uma sanção específica. É como se fosse, de fato, primitivo. Pega o artigo 1º do Código Penal Brasileiro. Não há pena, não há crime sem prévia cominação legal.
Ou seja, não existe o crime a não ser que esteja previsto lá como crime e já tenha. Hoje, olha só que legal, o que a gente tem no Código Penal? A gente sabe que ó, se você matar alguém, provavelmente você vai pegar o quê? De 6 a 20. Você já tem uma resposta do Estado. O Código Penal é uma proteção para a gente. A gente sabe até onde o Estado pode abusar, dependendo do que a gente fizer. Exemplo, quer entrar na faixa de ônibus com o teu carrinho? Pode entrar. Depois você simplesmente vai ter que assumir a multa. Entre outras coisas. Sei lá, dirigir bêbado, é um risco que você corre. Quer pegar teu carro? Você pode? Pode. Se pararem você na blitz, R$ 2.000 e um aninho de cadeia, dependendo da situação. Mas você pode. A grande questão, o que eu estou querendo dizer com isso? É que aqui, o ordenamento jurídico aqui estadual brasileiro, a gente tem uma resposta. A gente já sabe, já tem ideia do que vai acontecer com a gente dependendo das nossas decisões. E no caso do direito internacional, e principalmente aqui o que eu estou falando no caso da Liga das Nações, a gente não existia uma sanção específica. Então fica... olha só, eu falei do artigo 5º, vou citar também o artigo 10. Os membros da Liga comprometem-se a respeitar e a manter contra toda agressão externa. Anota o externa aí, porque a agressão externa, vou explicar a ambiguidade da agressão externa considerando outros artigos do pacto, já vou falar. E manter contra toda agressão externa a integridade territorial e a independência política atual de todos os membros da Liga. Em casos de agressão, que é justamente aí e só aí que é interessante, de agressão, de ameaça ou de perigo de agressão, enfim, qualquer alarde, o Conselho recomendará os meios de se assegurar o cumprimento desta obrigação. Obrigação do quê? De manter a paz. Mas qual é a sanção para o país? Não tem uma sanção específica, percebe como fica vago? E você tendo essa espécie de lacuna, e junto com o problema da unanimidade do Conselho, de ter que tomar, de todos os países terem que estar de acordo com a tomada de decisões, pronto, está feita. Está feita a festa. A festa está completa. Não tem mais o que... Se você precisa do consentimento do Estado para autorizar, por exemplo, no caso do Japão, vamos pegar o exemplo que foi de fato o que aconteceu na década de 30. Ou podia pegar também Itália, que foi para o norte da África, mas eu vou pegar o Japão aqui. O Japão vai e invade um território, um pedaço do território chinês. Aí o Conselho precisa tomar a decisão. Ok, isso foi errado, Japão, você está errado. Qual será a sua sanção? Aí reúne o Conselho. Aí junto o Conselho fica aquele bando de homem lá, de embaixador falando. Tá bom. Aí um cara não quer, faz de novo. Aí um cara não quer, faz de novo. Tá, agora vamos supor que todos quisessem. Falou, não, aqui a gente tá... Chegamos de forma unânime num acordo. Será feito isso. Ok, quem aplicará essa decisão? Uma das críticas, outra crítica que o Kelsen faz, tinha que ter um judiciário antes do Conselho. O Conselho na Liga das Nações veio em primeiro lugar. E o Kelsen critica isso. Ele fala que era o judiciário que tinha que aparecer em primeiro lugar. Você tem que julgar antes, porra. Esquece, porra, de Conselho. Esquece isso. Não dá certo. Bem que ele escreveu isso em 44, já sabiam que não tinha dado certo. Mas a gente já viu que não funcionou. E essa questão da agressão externa aqui que eu fiquei de falar é o seguinte: quando um membro da Liga desrespeita uma ordem do Conselho, por exemplo, ele sai da Liga. Em tese, todos os membros da Liga têm que se juntar contra ele. Acontece que esse cara, ele teria outras alianças, e assim a coisa vai. Você percebe como... E a agressão externa fica um ponto, de certa forma, meio balançando, porque é externo, ok, mas se o membro interno cometer um ato que a Liga considera como errado,
ele se torna um membro externo. Então, a qualquer momento, um membro interno pode ser considerado um membro externo, porque cometer o ato que confronta a decisão do conselho, ou melhor, o conselho do conselho, do conselho, nossa senhora, mas é o conselho do Conselho da Liga das Nações, a decisão contrária, o que acontece? Esse cara vai ser expulso. Então, automaticamente, ele se torna um membro externo. Agora, me diga se vai funcionar um negócio desse. Você junta lá 40 leigos. Fala, ó, se você cometer um ato que não é legal, que a gente não considera legal, que o conselho vai ter que falar se é legal ou não, legal no sentido jurídico mesmo, você vai ser expulso se você cometer esse ato. Aí fica, expulsa um, expulsa outro, expulsa outro. O que o Kelsen fala? Pelo amor de Deus, não expulse. Tente uma conciliação. Tente uma conversa amigável antes de expulsar o cara e entrar na guerra. A Liga das Nações era assim. O cara tava lá, um Estado X agindo de uma determinada maneira contrária à ordem do Conselho. Primeira coisa, expulsa o cara daqui. Pronto, depois junta todo mundo e começa a destruir esse Estado. Porra, é guerra para mais guerra. O Kelsen fala, pelo amor de Deus, tentem antes uma conciliação. Passem por um processo de conciliação. A represália e a guerra têm que entrar como última alternativa. Última alternativa. Outros documentos que eu citei aqui, não só a Liga das Nações, mas a Declaração de Moscou, de 1943, eu tinha anotado aqui, vamos ver se eu acho. Ah, sim, achei. Conferência de Moscou de 1943. Tudo isso que eu estou falando você encontra na internet, viu? Tudo isso que eu estou falando. Conferência de Moscou, 1943. 4 grandes potências. Temos Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética e China. Beleza. Parágrafo 3º do artigo 3º, aliás, dessa Conferência de Moscou. Juntos eles declaram que aqueles na guerra com o inimigo em comum agirão em conjunto em todas as questões pertinentes para a rendição e o desarmamento do inimigo. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? A Alemanha vai para PQP e a gente precisa fazer o quê? Desarmar a Alemanha e precisa que ela se renda. Em outras palavras, o cara que está contra, nesse momento aqui, é legal porque essa conferência aqui, ela é em 1943. Em 1943, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética eram amiguinhos, amigão, babaquice do cacete, só interesse econômico. Mas, olha só, eu vou encher o saco aqui. Aqueles na guerra com um inimigo em comum agirão em conjunto em todas as questões pertinentes para a rendição e o desarmamento do inimigo. Ou seja, é mais ou menos a mesma coisa que fizeram na Primeira Guerra Mundial com a Alemanha. A Alemanha está errada, vamos foder com a vida dela. Veio o Tratado de Versalhes, proíbe força aérea, reduz a marinha a nada e o exército a 100 mil homens. Ou seja, um minúsculo pontinho no universo. É a mesma coisa. E o Kelsen vem aqui de novo criticar essa porra. Ele já tinha lido a Conferência de Moscou. Ele leu a Declaração de Moscou de 1943 e está criticando no livro. Certo? Senhores, terminamos. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha para falar aqui, mas eu acho que era bem isso mesmo. É importante que fique claro que o resumo dessa história toda é crítica à teoria da igualdade soberana, que permeou os ideais que, por sua vez, constituíram diversas tentativas para a manutenção de paz em âmbito global ao longo do início do século XX, primeira metade principalmente. Exemplo, Liga das Nações, Pacto de Paris ou Conferência Kellogg-Briand, a Declaração de Moscou e Tratado de Versalhes, entre outras coisas. Essa teoria da igualdade soberana que é criticada na obra do Kelsen. Kelsen critica essa teoria da igualdade soberana. E conclusão aqui desse primeiro vídeo. É possível manter, sim, a paz em âmbito global sem a criação de um Estado. Ou seja, podemos ter a paz pelo direito, podemos atingir um estado de paz no direito em âmbito global, sem necessariamente a apreciação judicial compulsória de toda e qualquer disputa internacional. Essa questão é, assim,
iria muito para a teoria do domínio forçado, mas você não precisa chegar no extremo dela. Você precisa fazer com que os grandes estados, principalmente as grandes potências, se subordinem a um tratado internacional e que tenha e que não cometa esses erros apontados pelo Kelsen aqui na Liga das Nações. E aqui é muito fácil hoje a gente criticar a Liga das Nações por causa do fracasso dela, mas sempre vamos tentar ler esse pacto da Liga das Nações, sempre tentando decifrar o que é que se pensava na época e ver onde hoje, 2015, a gente pode melhorar para que não aconteça de novo, para que o atentado do Charlie Hebdo não se transforme numa guerra mundial, para que a disputa entre fronteiras hoje no sul da Rússia, sudoeste russo, região de Donetsk, para que aquela região ali não seja o estopim de um conflito de proporções mundiais. O que é que a gente pode fazer isso? Sim, sim, a gente pode e precisa criar primeiramente um tribunal, precisa subordinar, vai precisar, mas é preciso que esses estados aceitem e que eles fiquem um pouco mais vinculados do que estavam antes, com uma sanção já prevista anteriormente. Acho que eu deixei bem claro os erros aqui que o Kelsen aponta da Liga das Nações. Bom, próximo vídeo a gente vai ver a apreciação judicial seria uma paz pelo direito através da responsabilização individual. Diferentemente de você considerar o Estado como o grande sujeito de direitos e deveres e o agente do direito internacional, a segunda proposta que a gente vai ver é para responsabilizar o indivíduo. Já tem isso? Já existe. Kelsen já tinha morrido, aí que ele morreu em 73. Mas em 1998, só para você busca aí, depois você vai se divertir, que eu já recomendei muita coisa para você ler hoje. Busca depois Estatuto de Roma, de 1998, o Tribunal Penal Internacional, que vem justamente daí. E o Tribunal Penal Internacional, ele julga indivíduos e não estados. Então, nesse primeiro momento, a gente viu justamente a questão da julgar estados ou não. Até agora era basicamente isso. E no próximo vídeo a gente vai discutir a responsabilização individual por conflitos que, por sua vez, geraram conflitos internacionais, disputas de âmbito global. Tá bom? Obrigado, muito obrigado pela atenção. Se você assistiu até aqui, agradeço muito. Se tem algum comentário para fazer, qualquer coisa para complementar, tem alguma informação aqui, acho que eu não falei alguma coisa, não falei de tratado de adversário, porque senão o vídeo ia ficar mais longo do que já ficou. Última frase, vai, eu não aguento. Puta que pariu. Olha só, grande objetivo aqui, Kelsen deixa bem claro, grande objetivo, criar um tratado internacional firmado pelo maior número de estados possível, onde todos submetam-se a uma ordem jurídica internacional compulsória, e ter a União Soviética dentro da organização internacional é essencial para manter a paz. Cuidado aqui, porque a gente vê onde todos submetam-se a uma ordem jurídica internacional compulsória, não vai achar que é aquela teoria do domínio forçado ao extremo. Não é para meia dúzia de grandes potências simplesmente criarem um grande Estado, um Leviatã que engole os outros Leviatãs e obrigar todo mundo. Não. Kelsen também trabalha com a ideia de consentimento, mas também não como a teoria da igualdade soberana, que toda e qualquer decisão terá que passar pela aprovação do Estado para que seja executada. É um meio termo, é uma proposta de meio termo do Kelsen, nesse sentido, tá? Não é nem você impor, mas a partir do momento que o cara aceita se subordinar, você vai impor sim, e a decisão será tomada com consentimento ou não desse Estado. Em outras palavras, bateu, vai apanhar. Até o próximo vídeo, grande abraço, muito obrigado pela atenção.